engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos também uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta é a palavra de Deus para a igreja de Deus. E a igreja de Deus diz, amém. Pode se assentar, por favor. Em 1981, descobriram ouro no Pará. E aconteceu aquele tremendo movimento que chegou ao seu pico em meados da década de 80 e avançou até cerca de 1992. Todo aquele movimento de pessoas se deslocando do país inteiro. Eu conheço gente que saiu do Rio Grande do Sul e outras partes do país para ir até o Pará, garimpar na Serra Pelada para poder conseguir ouro. Aqueles que partiam nessa jornada, que empreendiam, que assumiam esse risco, tinham que enfrentar condições muito difíceis. Não foram poucos os homens que foram mortos por alguém que queria um pedaço, uma pepita de ouro que tinha sido encontrada. Aqueles que tentavam colocar as suas conquistas em segurança, encontravam lá as agências pagando pouquíssimo pelo ouro. Então você tinha que escolher entre o prejuízo e o perigo. Não foram poucos que foram mortos na Serra Pelada durante a exploração daquele ouro. E segundo me contaram, a história é absolutamente verídica. Um daqueles garimpeiros, expondo-se ao tremendo risco e trabalhando, inclusive em condições muito desfavoráveis, muito insalubres, encontrou algo de ouro, um filão, encontrou uma área riquíssima. Mas precisava preparar-se, ele precisava de ferramental, ele precisava de condições de extrair, onde não tinha mais ninguém perto dele, era um cantão remoto. E lá se foi ele absolutamente em segredo para procurar o seu ouro, para procurar, quer dizer, adquirir os equipamentos para poder extrair o ouro. Não disse uma palavra a ninguém quando foi à cidade, comprou o que precisava em absoluto segredo. Mas quando voltava, ele viu gente seguindo ele. Viu gente seguindo, coisa perigosíssima. E quando conversou com aqueles homens que o seguiam, como você sabe, quando eles disseram que sabiam que ele tinha ouro, perguntou, como você sabe? Ele disse, o seu rosto, disse, o seu andar, disse, tudo que você faz, diz que você achou ouro. De fato, ele queria guardar em segredo o ouro que tinha achado, mas tudo dele mostrava que ele tinha achado ouro. Se o ouro, irmãos, que perece é assim, será que Jesus Cristo não faz uma diferença na vida de alguém? Será que conhecer o Filho de Deus e receber a salvação e o perdão dos pecados não muda a pessoa? Muda. A verdade da Bíblia Sagrada é esta: digo isto e testifico no Senhor que não andeis mais. E a partir deste versículo, Paulo vai nos ensinar algumas das coisas, não todas, não é o objetivo dele falar tudo que é a nova vida em Cristo Jesus, mas ele vai nos dizer algumas das coisas, e algumas coisas muito importantes,
a partir desta frase, não andeis mais como também andam os outros. Aquele que descobre ouro anda diferente, o olhar é diferente, a vida é diferente, tudo dele conta, diz e revela que ele descobriu o ouro. E aquele que descobre o Filho de Deus, a paz, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a esperança da vida eterna, algo muda. E tudo mostra que algo mudou. Não andeis mais como também andam. A primeira parte deste texto nos fala sobre a velha vida. Mas quando Paulo vai falar da forma como vivem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, diferente de nós, ele não vai fazer uma lista de coisas que as pessoas fazem. Nós faríamos uma lista de coisas que as pessoas fazem, e é verdade, tem outros textos onde Paulo recorreu a esse expediente, mas de alguma maneira, aqui ele nos faz olhar para algo maior, mais alto e mais profundo. Ele está nos mostrando que a gente faz aquilo que a gente é, a gente não é aquilo que a gente faz aquilo que a gente é. Entende a diferença? A gente não é aquilo que a gente faz. Por vezes pergunta alguém o que você é e a pessoa responde logo com a profissão. Ou nós tentamos nos entender a partir das nossas ações, no sentido de que a gente pensa, como muitas vezes somos levados a pensar, que somos aquilo que fazemos. A Bíblia Sagrada nos diz o contrário. A Bíblia nos diz que fazemos aquilo que somos. E ele coloca em características espirituais. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios. É a primeira coisa que ele diz. Gentios. Paulo usa essa palavra em pelo menos dois sentidos. Ele usa no sentido de alguém que nasceu fora da comunidade de Israel, alguém que não é um descendente sanguíneo de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o primeiro sentido, é o mais frequente sentido, mas há um segundo sentido, que talvez, muito certamente, é o sentido que ele fala aqui. Ele usa essa palavra no sentido de pagão, idólatra, pessoa que não conhece o verdadeiro Deus e por isso tem de recorrer a ídolos, tem de recorrer a mitologias, tem de recorrer, se Paulo vivesse no tempo de hoje, ele ia falar certamente dessas teorias que os homens inventam para poder explicar a vida e o mundo, claro que sem sucesso, mas numa tentativa de, como ele chama no versículo 22, as concupiscências do engano. Gentio, você deve entender à luz do que está escrito em Efésios 2, versículo 11. Por favor, consulte aí. 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Ou seja, não pertencemos ao povo de Deus do Antigo Testamento. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, são as duas coisas mais terríveis, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É isto que gentios significa. Em segundo lugar ele diz, voltando a 4:17, não andeis mais como também andam os outros gentios, para em segundo lugar nos dizer, na vaidade da sua mente. Nós estamos pensando aqui na condição espiritual de alguém que não conhece a Deus. Esta pessoa que não conhece a Deus, ela não conhece, portanto, os padrões de Deus, ela não conhece a pessoa de Deus, ela não conhece a santidade de Deus, ela não conhece a luz de Deus, ela não conhece a verdade de Deus, ela vai inevitavelmente tocar a vida dela de acordo com alguma comparação ou com algum jeito de viver. Ela vai ter que encontrar, todo mundo tem que encontrar isso em algum lugar. Ela pode chegar a algumas conclusões, inclusive conclusões perigosamente erradas. O Salmo 36 diz assim, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Veja o que diz Salmo 36:2, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. A parte da luz de Deus, sem conhecermos a verdade da palavra de Deus, a gente corre o risco, inclusive, de achar que somos bons o suficiente
Nós nos comparamos, eu não sou nenhum criminoso, eu não sou nenhum assassino, eu não sou nenhum estuprador, eu não sou nenhum desses terríveis homens que o mundo já viu, que tem por aí. Então a gente corre o risco de achar que somos bons o suficiente. Comparativamente, estamos melhores do que outros. Afinal de contas, nós somos pessoas retas, pessoas corretas. Por isso Paulo fala da vaidade da sua mente. Porque pensando assim, estamos ignorando a eternidade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Estamos constantemente dando desculpas para nós mesmos, justificando o nosso próprio comportamento e passando pano para a gente mesmo. Aqueles que não conhecem a Deus são gentios, separados, sem Deus, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, é terrível esta palavra, entenebrecidos no entendimento. Isto é, a ideia própria de luz, como aquilo que esclarece, como aquilo que dá visão, e por visão se tem compreensão, se tem entendimento, se tem certeza, segurança, rumo, tudo que for, vem dessa ideia de luz. É algo que a pessoa simplesmente não tem. Então a gente sabe que o mundo usa a ideia de luz e fala que alguém é uma pessoa de luz. Você já deve ter ouvido essa expressão nas redes sociais. Falam que tal famoso, tal cantor, tal ator, tal artista é uma pessoa de luz. E o que as pessoas querem dizer quando usam essa expressão? Na prática, no fim das contas, ela quer dizer, é alguém que faz com que eu me sinta bem. É uma pessoa de muita luz, faz com que eu me sinta bem. A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia não trata a luz como sendo algo tão superficial, frívolo, tolo. A Bíblia trata a luz como sendo o reflexo da santidade de quem Deus é. A Bíblia trata a luz como sendo a revelação da justiça, da soberania, da majestade de Deus. Deus é luz. Esta pessoa sem Cristo, diz o apóstolo, é um gentio, andando na vaidade do seu pensamento, entenebrecido do entendimento. Imagine a ideia de alguém tateando do escuro, enquanto segue, enquanto caminha, tateando do escuro, entenebrecido no entendimento. Pode ser brilhante, nós conhecemos pessoas brilhantes, brilhantes nas finanças, brilhantes nos negócios. Conhecemos doutores, especialistas, geniais, pessoas que conseguem dar uma análise extremamente profunda dos fenômenos da sociedade, da história, da arte, da música, o que for, mas no que diz respeito às únicas coisas que são eternas, as coisas de Deus, nada a dizer. Pior, em vez do silêncio aos que propalam tolices, insanidades, ideias absolutamente contraditórias, rasas. É uma das coisas mais admiráveis do mundo, porque o cara para os negócios, ele é um gênio, mas quanto às coisas de Deus, ele é um tolo, que não leva a sério as coisas eternas, entenebrecido no entendimento, vive pensando nas próximas férias, vive pensando na próxima compra, no próximo carro, no próximo bem. Entenebrecido no entendimento, porque não volta o seu pensamento para as coisas eternas. Gentio, no sentido mais real, ele está falando de coisas espirituais aqui. Na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados, removidos, afastados estão da glória de Deus. Se você imaginar como um galho que é arrancado de uma planta e que eventualmente ao longo de algum tempo, muito ou pouco, aquele galho vai se secar, vai perder a sua vida, separado da vida de Deus, pela ignorância, separado de Deus e sem conhecimento de Deus. Aquela cantora que é famosa no Brasil e fora, segundo eu ouço dizer, foi criada numa família evangélica, mas depois saiu, Anitta.
fez mais uma das suas polêmicas declarações algumas semanas atrás, quando ela disse que no coração dela ela aceita Jesus e aceita também os orixás, e que quem quer separar as duas coisas, ela diz que são pessoas de ódio. A repercussão foi tal, ela perdeu um montão de seguidores no Instagram dela, mas o comentário que ela fez numa entrevista internacional é que isso não lhe incomodava, porque quem não aceita essa ideia, ela pensa, é melhor que não me siga mesmo. E quando eu li essa reportagem, eu orei por ela, e mais uma vez, porque eu sei que o Evangelho ela já ouviu, e eu peço a Deus que ela venha se converter ao Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto ela tem no seu coração, como muita gente tem, as ideias desse mundo, as ideias, eu repito, elas são contraditórias, mas ninguém se importa com isso. Elas são ideias rasas, mas ninguém está olhando com profundidade. Elas são apenas uma desculpa, um verniz, algo muito raso, muito frágil, muito fraco. Mas ninguém está se importando, tanta gente não se importa. Isto é o que revela a falta do conhecimento de Deus. Ela diz, eu aceito Jesus, eu aceito aquilo outro, eu aceito não sei o quê. Ela só não conhece que o verdadeiro Jesus, o único que existe, é um Jesus que exige exclusividade total. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. O Jesus da imaginação de tanta gente, é o Jesus que sempre diz que está tudo bem, é o Jesus que faz com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, é o Jesus que aprova, é o Jesus que agrada. Esse Jesus não existe. O verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele revelado na Escritura Sagrada, que foi testemunhado pelos apóstolos na sua crucificação e na sua ressurreição, o verdadeiro Jesus, é o Jesus que diz, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o verdadeiro Deus, o conhecimento do verdadeiro Deus. Quando Paulo fala da velha vida, ele fala da sua mente, gentio, pagão, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, sem conhecimento de Deus, são as ideias, são a visão de mundo que as pessoas abraçam, com a qual elas vivem, como elas orientam a sua vida. Por isso ele diz em 4:22, o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano, das mentiras, mentiras que atingem, elas não habitam na mente. Essa separação entre mente e coração, queridos, é uma distinção meramente conceitual. Aquilo que bate aqui, cai lá. Na realidade, tudo isso afeta a mim e a ti. Então, quando ele fala do coração, ele fala de um coração endurecido. O endurecimento do coração, eu já vi isso acontecer. A pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho de Jesus Cristo. No momento, isso produz um toque no seu coração. Ela pensa nessas coisas, ela se inclina a essas coisas. Mas por qualquer razão, ela decide dizer não. É verdade, aqui no Brasil ninguém diz não direto para as coisas. A gente é muito criativo nos nossos jeitos de dizer não. Principal maneira é, daqui a pouco, outro dia. Há algo na nossa cultura que deixa os estrangeiros pirados com a gente, vocês sabem disso, né? Principalmente culturas mais exatas, sem digressão. Alguém diz, depois. Alguém diz, talvez. Mas em seu coração está apenas dizendo não. Isto faz com que esse coração rejeite. E essa rejeição, eu já vi isso acontecer. Vai endurecendo o coração a palavra de Deus.
vai fazendo com que aquele coração se torne cada vez mais resistente ao chamado do Evangelho. Eu já vi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Uma pessoa rejeitar o Evangelho no próprio leito de hospital onde estava na enfermidade final, fatal. Para dizer, toda a minha vida eu não quis, agora eu vou ser incoerente? O orgulho é terrível. O orgulho é terrível. E ao falar, nas palavras do versículo 19, perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, eu traduzi, de mal a pior. Nem todos vão chegar nesse grau extremo, talvez não, mas as sementes, a essência, aquilo está assim no coração, é do coração que vêm as ações. É por isso que eu disse desde o início da mensagem que nós fazemos aquilo que somos. Alguém ilustrou isto com alguma arte, imaginando um porão. Imagine-se a si mesmo num porão escuro, mínima luz. E nesse porão há um alçapão. E nesse alçapão há um aviso dizendo, não entre. Que para o coração humano é quase a mesma coisa que dizer. E a pessoa entra pelo alçapão para descobrir que não há escada para subir. Está num segundo porão ainda mais escuro, com outro alçapão onde está escrito, não entre. E ela entra pelo segundo alçapão, pelo terceiro alçapão, e vai descendo, sem conseguir sair, sem conseguir voltar, sem conseguir subir. É isto que acontece quando a gente segue o nosso coração. Alguns param no segundo alçapão, alguns param no terceiro, alguns vão até o 20º. Todos estamos sem solução. Nenhum de nós consegue sair sozinho disso. Porque quando erais servos do pecado, Romanos 6:20, estáveis livres da justiça, ele quer dizer, estáveis fora da lei, sem compromisso com os padrões de Deus. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, usando destas palavras, o autor deste texto quer nos fazer enxergar a condição. Irmão querido, amigo visitante que está ouvindo essa noite, quem está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, ser de Jesus Cristo ou não, não é apenas uma opção religiosa. Não é uma coisa que você pode pensar que é para alguns, mas não é para mim. Ser de Jesus Cristo ou não, é rejeitar, eu quero dizer, rejeitar o chamado do Senhor Jesus Cristo é o mais grave delito espiritual, o mais grave pecado e o mais grave crime que alguém pode fazer, que alguém pode cometer. É a coisa mais, é aquilo que mais atinge a sua alma, mais corrompe a sua alma com a maldade. É dizer não para o próprio Deus, é virar-se contra o próprio Deus. Ah, meus irmãos, é porque a gente vive um tempo de moral muito esticada e frouxa. A gente vive um tempo em que nós temos dificuldade de dizer as coisas com clareza. A gente prefere usar de meias palavras. Mas Paulo vai nos mostrar agora que se algo vai acontecer para sairmos dessa triste situação, será apenas se dermos ouvidos à palavra de Deus. E quando estou dizendo a palavra de Deus, eu estou dizendo a verdadeira revelação da palavra de Deus. Ele vai passar a nos ensinar sobre como a vida muda. O plano de Deus, eu coloquei aí resumidamente, quem pegou esse tópico, ele tem uma dimensão eterna. O plano de Deus, no passado a cruz, a ressurreição de Jesus, no futuro a ressurreição e a glorificação dos crentes, mas no tempo presente,
No tempo presente, há duas coisas acontecendo na vida de todas as pessoas que estão indo para o céu. Há o momento em que elas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, não menospreze isso. Há o momento em que elas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, elas passam a viver uma vida segundo a palavra de Deus, uma vida orientada pela palavra de Deus. O que é que Deus usa para mudar a nossa vida? Irmãos, veja comigo, olha só. Versículo 20 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Mas vós, então ele está traçando uma linha. Na minha Bíblia eu peguei uma caneta e coloquei uma linha entre o versículo 19 e 20. Mas vós, quem são os vós aqui? São os salvos de Jesus Cristo, são os seus remidos, são aqueles lavados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vós, preste atenção, não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Eu marquei de amarelo, aprender, ouvir, ser ensinado. Ele está falando do efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Agora entenda que a minha próxima colocação não tem o objetivo de ser crítico de A nem de B. Eu acho que todos vocês aqui podem confirmar o que eu estou dizendo. Como é difícil encontrar um púlpito onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Eu recebi um link outro dia de uma pregação, eu não tive estômago para poder assistir tudo, mas eu ouvi o pregador anunciando o texto e o título da mensagem era Destrave o seu potencial. Eu falei, onde tem isso na Bíblia? E depois ele levou para um texto que ele distorceu, contorceu, retorceu, torturou, agrediu, sacudiu, puxou, chicou. Isso, irmãos, pode ser interessante, pode ser divertido, pode até produzir algum efeito de curta duração, mas não salva a alma das pessoas. Não salva a alma das pessoas. A pregação que salva é a pregação que mostra que nós precisamos de ser salvos primeiro de tudo. Nós estamos perdidos, condenados e não conseguimos nos salvar a nós mesmos. E esta mensagem é desconfortável. Eu ouvi uma frase recentemente sobre esse assunto, diz, pregação ensaboada não limpa ninguém. Para que a gente seja apontado para um Salvador, agonizando no Calvário, derramando o seu sangue por nós, sofrendo a punição e a maldição que deveria recair sobre cada um de nós individualmente e eternamente. Jesus Cristo se põe à nossa frente, louvado seja o seu santo nome. Ele se colocou à nossa frente, se nós nos colocarmos atrás dele, ele se coloca à nossa frente, para ele recebeu a punição, para que a punição não caísse sobre nós. Então nós temos um Salvador em Jesus. E essa salvação, irmãos, no tempo presente, o Calvário é algo histórico, vem para aqueles que aprendem, para aqueles que ouvem, para aqueles que desejam ser ensinados a palavra de Deus. Veja o que Tiago escreveu na sua carta, capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Recebei com mansidão. Essa atitude descreve um coração receptivo, não um coração resistente. Esta palavra quer dizer que as orientações de Deus, e ei, psiu, para você não precisa ouvir o Evangelho só no dia que você se converte. Você tem que ouvir o Evangelho todos os dias da sua vida. A pregação da mensagem da cruz não é só para quem não é convertido, ela é para toda a igreja de Deus. Porque constantemente nós somos apontados aquilo que Cristo fez por nós e consequentemente aquilo que Ele nos salvou para sermos e aquilo que Ele nos salvou para vivermos. Há uma cruz onde Cristo morreu por mim e há uma outra cruz, a cruz que Ele quer que eu carregue. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da verdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O menino foi ao culto, o pai ficou em casa. Quando chegou em casa, o pai perguntou para ele: meu filho, o que foi que o pastor pregou? Ele disse: sobre o pecado. E o que foi que ele disse? Que é contra. Receio que a tentação de ouvir a pregação assim seja muito grande para alguns. A Bíblia nos diz para não sermos ouvintes esquecidiços. Se nós, irmãos, atendermos, eu não estou pensando aqui no fato de eu estar ocupando o púlpito, eu estou pensando no fato de que no púlpito está sendo pregada a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Se nós atentarmos para o quanto nós precisamos da mensagem da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia, nós nos tornaremos ouvintes, tais como estes que a palavra de Deus nos manda ser. A mudança acontece então por meio do despojar e revestir, é o que eu estou dizendo agora, por meio do despojar e do revestir. Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, como diz a outra tradução, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando Paulo falou de despojar e revestir, ele usa isto aqui em Efésios e em outras epístolas. Ele está usando de uma coisa que faz muito sentido na cabeça da gente, faz muito sentido, mas no mundo antigo fazia ainda mais sentido. Hoje funciona assim: você acorda de manhã e você não vai para o seu primeiro compromisso do dia vestindo pijama. Você, quando vai para um local, você se veste conforme aquilo que está indo fazer. Então faz sentido a ideia de você tirar uma coisa para substituir por outra. Porém, no mundo antigo, quem tinha duas roupas, amigo, tinha grana. A maioria das pessoas tinha uma roupinha só. Na verdade, eu vou descrever a roupa antiga. Era duas peças de roupa. Uma de baixo, uma espécie de um camisolão, que a pessoa usava por onde ia, inclusive para dormir, tirava de manhã, tirava só para banhar, imagina. E outra que ela punha por cima do camisolão, que era a toga, que era a roupa que ela usava no dia a dia. Isso era a roupa de uma pessoa do tempo que Paulo escreveu essa carta. Quando a roupa ficava acabada, estamos pensando em pessoas comuns aqui. As pessoas para quem as epístolas foram escritas, na sua grande maioria, quase exclusivamente, eram pessoas analfabetas, inclusive, eram trabalhadores, eram donas de casa, eram lavadeiras, eram comerciantes, eram soldados, eram pessoas, bem, o perfil de uma igreja. A maioria deles só tinha uma roupinha. Quando a roupinha estava para se acabar, para trocar, imagina o estado desse camisolão. Era a roupa velha. Era a roupa do velho homem, Paulo está dizendo. É o velho homem que vive, como ele vai mostrar para a gente daqui a pouco. O novo homem não vive desse jeito. Essa roupa é fedida. Essa roupa, ela é feia. Você não quer usar isso, você quer se livrar disso. Nunca ficou com uma peça de roupa o dia inteiro, suou e ficar aquele ranço que você está doido para tirar aquele negócio. Agora imagine você usar essa mesma roupa por dias, e dias a esposa está pensando: pastor, meu marido faz isso o tempo todo, ele usa a mesma camisa dias e dias e dias e dias. E tem algum defeito na gente que é homem, minha irmã, você tem que ser compreensiva com a gente. Eu não sei exatamente o que é, deve ser espiritual, mas tem alguma coisa na cabeça do homem que faz com que a gente goste da roupa velha, que é uma coisa assustadora.
Minhas irmãs estão confirmando, Senhor, abençoe esses homens, eu também. Vamos lá. A roupa velha não serve. E Paulo está dizendo que esse comportamento velho é uma coisa suja, desagradável, ruim. É uma coisa que você teria vergonha de expor. E Ele nos aconselha, Deus nos aconselha por meio dele a despojar, jogar fora aquilo que é velho e colocar aquilo que é novo. É por isso que depois de falar dessas coisas, preste atenção no versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e retidão. Em verdadeira justiça e santidade, em verdadeira justiça e santidade. Olha as coisas que ele vai dizer. Ele não vai fazer aqui um tratado, ele não tem o objetivo de ser exaustivo, ele vai continuar esse assunto, e domingo que vem no culto à noite eu vou pregar, se Deus permitir, uma mensagem para o Dia dos Pais, mas no dia 18 eu quero voltar aqui para o capítulo 5 e continuar. Mas aqui ele vai colocar algumas coisas, a gente precisa delas. O que é a nova vida? Número 1, a nova vida é deixar a mentira. A nova vida é deixar a mentira, versículo 25, por isso deixai a mentira. Essa roupa está suja, meu amigo, ela fede, ela é feia, deixe isso, põe uma outra roupa, uma roupa da verdade, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Mentira, sabe o que é mentira? Manipular as pessoas é mentira, omitir é mentira, exagerar com intenção negativa é mentira, bajulação com fins de manipulação é mentira, dizer as coisas sem dizer, achar um jeitinho brasileiro de fugir daquela pergunta. Agora a gente não quer ficar aqui no raso. Quando a gente mente, eu li de uma pesquisa que não foi feita no Brasil, que disse a pesquisa que 92% das pessoas entrevistadas reconheceram que mentem pelo menos uma vez por semana. Eu fiquei imaginando, se fosse aqui no Brasil, ia dar muito menos, porque a gente não ia falar, né? A gente não ia dizer que... A gente mente quando a gente quer controlar uma situação ou induzir a reação do outro. Então eu tenho acesso aos fatos e eu dou os fatos de acordo com a reação que eu quero que aconteça. Uma mãe perguntou para o seu filho, criança, por que é que você mente tanto? E o menino respondeu, mamãe, é porque a mentira é um socorro bem presente na hora da angústia. Por detrás de cada mentira, agora eu vou falar sério, por detrás de cada mentira, na raiz do coração, quando a gente mente, está um desejo de controlar as situações, está um desejo de controlar a reação do outro, está um desejo de estar acima, porque quem está no controle está acima. E Paulo disse, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Outro versículo diz para falar a verdade com amor. Ser estúpido não é exigência para falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Se o seu fígado começar a mentir para você, você vai ter um sério problema. Se o seu rim começar a mentir, você vai ter um sério problema. Número 2, deixar a ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que faz a ira ser pecaminosa não é a duração. Tem gente que se prende a esse versículo dizendo que tem até as 17h59 para ficar com raiva desse cidadão. 18 horas eu perdoo, Senhor, 18 horas está perdoado. O que faz a ira ser pecaminosa é a sua motivação. É aquilo que impulsiona, é aquilo que causa a nossa reação desequilibrada, iracunda, cheia de protestos e de veemência contra a ação do outro. Invariavelmente o que faz a nossa ira ser pecaminosa é porque, assim como a mentira, a nossa ira é egoísta. Assim como a mentira, a nossa ira é egoísta. E nós nos iramos na maioria das vezes, e todas as vezes que a gente ira e peca, porque a gente está sendo ferido, atingido, confrontado, incomodado.
É isto que faz da ira ser pecaminosa, e o que eu quero começar a ver, que nós vamos ver nas outras coisas brevemente, é que o centro da vida muda. A pessoa que não conhece a Jesus Cristo vive para si mesma, para atender o seu próprio coração, para satisfazer o seu próprio coração, para honrar o seu próprio nome, para agradar a si mesma. A pessoa que segue a Jesus Cristo vive em Jesus Cristo, centrada em Jesus Cristo, para agradar Jesus Cristo, para servir Jesus Cristo e para honrar Jesus Cristo. Agora, só mais uma observação antes de eu prosseguir para o próximo ponto. Aqui, ele poderia ter falado de dar lugar ao diabo em qualquer uma das outras coisas. O diabo não é o pai da mentira? Mas é aqui, como conhecedor do coração humano e movido, é claro, pelo Espírito Santo, que Paulo reconhece que mais do que qualquer outra coisa, quando a gente está irado, a gente dá lugar ao diabo. É muito mais fácil para o inimigo te vencer na ira do que na sobriedade. Quantas coisas você já fez irado que você se arrependeu depois? Quantas coisas você disse irado que você se arrependeu depois? Não deis lugar à ira. Perdão. Não irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. A nova vida, deixar a mentira, deixar a ira, deixar o roubo. O roubo. Eu sei que só esse versículo era uma pregação inteira, e meu tempo já está esgotando. Mas em qualquer atitude, biblicamente, roubo, a Bíblia é mais sábia do que qualquer legislação humana. A Bíblia é viva e eficaz, e a direção da Bíblia não é uma lista de coisas que a gente faz ou deixa de fazer, mas a mudança do nosso coração. Biblicamente falando, roubar não é apenas apropriar-se ou subtrair materialmente. Aos olhos de Deus, tudo que a gente tira de alguém, crédito talvez, honra talvez, oportunidade talvez, moral talvez, tudo que a gente subtrai de alguém, tudo é roubo. Agora repete-se a ênfase, é o coração centrado em si mesmo. É o coração centrado a si mesmo que mente, é o coração centrado a si mesmo que se ira pecaminosamente, é o coração centrado em si mesmo que quer aquilo que é alheio e por vezes faz. Eu teria mais coisa a dizer sobre isso, mas vou resumir nas palavras de Jesus. Como é a vida transformada? Como é a nova vida? É uma vida tão invertido, segundo o padrão do mundo, e o mundo é tão invertido para a nova vida, que ela se resume nestas palavras, e no exemplo de Jesus Cristo, mais bem-aventurada coisa é dar. Este versículo, né? Nem todo mundo cita, eu sei porquê. Diga comigo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas nós nos alegramos mais quando a gente recebe, porque o nosso coração ainda não é igual ao coração de Jesus. Então a gente precisa, irmãos, entenda, a pregação não é para dizer para você só fazer isso ou fazer aquilo, porque ela não seria bíblica se fosse um discurso moralista. Eu ressalto o quanto nós precisamos do perdão de Deus, eu e você. O quanto nós precisamos da graça e da ajuda de Deus. Uma pregação, um texto como esse, irmãos, deve nos colocar muito humildes diante do Senhor, sim, muito humildes. E dizendo, Deus, como eu preciso da Tua misericórdia. Como eu preciso, Senhor, da Tua ajuda e do Teu perdão. Como eu preciso, Deus, que o Senhor faça a Tua obra na minha vida. A nova vida, irmãos, deixar a mentira, a ira, o roubo, a conversa má. Dava mais uma série de pregações aqui. Conversa má, conversa queixosa, conversa cheia de observações negativas, fofocas. Você sabe, querido, qual é a diferença entre a fofoca e a bajulação, uma vez que eu citei a bajulação? A fofoca é quando você diz pelas costas de alguém aquilo que você nunca teria coragem de dizer pela frente. E a bajulação é quando você diz pela frente aquilo que você nunca diria pelas costas. É quando o elogio é falso. Alguns pregadores
na tentativa de enganar as pessoas, alguns falsos pregadores, na tentativa de enganar as pessoas, ensinam nas pregações aí na televisão, pedindo dinheiro e não sei o que mais, que a palavra tem poder, que você tem que declarar, carro, 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 terreno, 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 saúde, 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 casa, casa, casa. E isso encontra algum eco na superstição das pessoas, porque, como eu já disse mais cedo, é muito raso. As pessoas não estão pensando se isso faz sentido, se isso não faz sentido, como isso se relaciona com quem Deus é. Não, 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 não. Aí as pessoas seguem, vai seguindo aquilo lá. Se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. Então, se tem gente para poder pregar isso, é porque tem gente querendo ouvir. E eu passei muitos anos da minha vida dizendo que isso é mentira. As palavras não têm poder, nós não temos o poder de criar coisas pela invocação. Mas sabe que eu descobri? Que existe uma conotação em que as palavras têm poder. As palavras têm poder de derrubar alguém. As palavras têm o poder de levantar alguém. As palavras têm o poder de ajudar alguém ou de prejudicar alguém. As palavras têm o poder de confortar. As palavras têm o poder de machucar. As palavras podem ser muito boas, ou elas podem ser muito ruins. Não saia da vossa boca, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe, e aqui quer dizer podre, uma coisa podre na sua boca, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O pastor Davi Merck estava aqui semana passada, e uma coisa sobre ele me impressionou. Não foi no púlpito, embora as mensagens foram maravilhosas, não foi no púlpito. Foi quando eu tive a oportunidade de observar a forma como ele e a irmã Carol respondem a alguns assuntos. Eu observei alguém tocar num assunto política com ele, aham, aham. Ou qualquer outra coisa, aham. Sabe o que eu aprendi com isto? Eu que de vez em quando caio nessa tentação, Senhor, livrai-me. É que essa conversa ela pode até ser interessante, ela atinge aqui algo aqui na nossa cabeça para quem gosta do assunto. Mas edifica? Edifica? Foi a pergunta que eu fiz. Que nível de convívio seria o nosso se todas as nossas conversas fossem conversas que edificam? Que nível, que nível, que nível. Jesus disse o seguinte em Mateus 12:36, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A gente fala mais do iPhone do que de Jesus. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Deixar por fim, em quinto lugar, a mágoa. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoa em Cristo. Seu coração é como esse caneco aqui. Esse é o caneco bonito que a gente dá para todo mundo que chega aqui na igreja. Inclusive, se você deseja se tornar membro da nossa igreja, me procure hoje ainda, porque domingo que vem começa o próximo grupo de novos membros. O seu coração é como esse caneco. Todo dia eu venho para o púlpito com esse caneco, e tirando eu que estou olhando aqui, você não sabe o que tem aqui dentro. Eu posso ter colocado aqui um suco de laranja delicioso, estou aqui tomando suco de laranja enquanto estou pregando, imagina isso, ó. Água de coco lá da Lorená, docinha, docinha, docinha. Infelizmente não. Como o caneco não é transparente, você não sabe, o nosso coração não é transparente. Mas se eu entornar, você vai saber que aqui dentro tem água comum, lá do bebedouro, ali do lado do banheiro. O nosso coração, a gente não vê o que tem dentro dele, até que ele entorne em palavras e ações. Até que ele entorne em palavras e ações. Você vai guardando dentro do seu coração mágoa, amargura,
ira, cólera, e quando o coração entorna, ele vira gritaria, blasfêmia e malícia. Sabe o que a Bíblia diz? Todas estas coisas sejam tiradas dentre vós, é roupa velha, suja, fedida. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vem minha última colocação. E não entristeçais, Efésios 4:30, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sabia que o Espírito Santo se importa com você a ponto de se entristecer quando você faz aquilo que é mal? Você sabia que Ele te ama a ponto de se importar com a sua vida? Que o Espírito Santo de Deus se importa contigo a ponto de se entristecer quando você faz escolhas ruins? Mas mais do que isso, esse texto fala da caminhada e do relacionamento com o Espírito Santo. É a sua presença, é a sua companhia que marca a nossa vida, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você já um dia creu em Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida? Porque se você não sabe nem do que é que eu estou falando, então muito provavelmente não. E se muito provavelmente não, então você não conhece, mas você não sabe o que você está perdendo. Porque a presença do Espírito Santo é a coisa mais sublime, doce e celestial que esse mundo tem para oferecer. Esse mundo não, corrijo-me, é uma das coisas melhores que Deus nos dá e é uma das coisas melhores que você pode provar e vivendo nesse mundo. Agora eu corrigi a minha frase. A presença do Espírito Santo, que nos mostra quem Jesus Cristo é. A presença do Espírito Santo que nos conforta com as coisas de Deus, nas dificuldades. A presença do Espírito Santo que nos ajuda. A presença do Espírito Santo que faz essa obra que esse texto fala. Esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas alegro-me em dizer-lhe, querido amigo, visitante que está acompanhando pela internet, que o Senhor Jesus não rejeitará a sua oração. E se você pedir a Deus que te salve, se você orar a Deus sinceramente, pedindo a Deus a graça, a salvação e o perdão dos pecados, Deus a dará a você, porque neste mesmo livro, nesta mesma Bíblia da qual tirei toda a minha mensagem esta noite, aqui está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mesmo você, meu irmão, em Cristo Jesus, tanta coisa tem acontecido na sua vida, está fazendo a sua vida cristã estar tão fraca, tão morna, tão pequena. Você sabe no seu coração que Deus queria uma vida mais elevada, que Deus deseja que você tenha mais comunhão com Ele, mais fervor na adoração, mais prazer nas coisas de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala disso. E eu vou ler essa última ênfase e depois orar. O texto que nós acabamos de ler fala de renovo, fala de renovação. Ele fala no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Esta é a renovação de Deus, a renovação que Deus deseja para todos os seus filhos. E você terá isso também, se você ouvir o que eu estou falando e levar a sério, claro, e pedir a Deus isso de todo o coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por nos dar esse tempo para a gente meditar na Tua palavra, tempo, Deus, para o Senhor falar conosco. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra na nossa vida, Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Faze, Senhor, com que aqueles que não entendem o Teu plano de salvação tenham essa bênção, Deus, a bênção de compreender o Teu plano salvador e de confiar em Cristo e conhecer, Deus, a maravilha que é o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a todos nós a sermos ouvintes, praticantes e não aqueles que se esquecem. E obrigado mais uma vez por este culto. Seja conosco, Deus, ao longo da semana que está começando, dos próximos dias, que em tudo, Pai, a bênção do Senhor nos acompanhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim seja, em nome de Jesus. E a igreja de Deus diz: amém. Amém.